Então, isso aqui é a aula 2 da revisão de linguagem de programação em Java, né? Programação estruturada. Vamos nessa, esperando as meninas chegarem, conforme vão chegando, a gente vai admitindo. Vamos colocar aqui. Qual é a nossa meta, né? Dar uma olhada em todo o processo de programação, tentando chegar até vetores. O que é que a gente viu ontem, né? Bom revisar. A gente viu a estrutura básica de um programa estruturado, né? Entendemos a questão de lógica, falamos um pouco sobre tipo de dados, né? Começamos a trabalhar com alguns tipos de dados e fizemos alguns exercícios que a gente vai corrigir agora. Pergunta número 1. Fizeram os exercícios? Sim ou não? Sejam verdadeiras com vocês mesmos. Sim, fizeram todos, alguns? Qual o exercício que vocês querem que eu resolva aqui agora com vocês? Esses aí todos que a gente viu aqui. Pode começar por esse número 4 aí. Esse 4 aqui? 4 é suavíssimo. Tranquilão, tranquilão. Então vamos para o exercício número 4. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar a história do exercício, né? Escreva um sistema que leia 3 números inteiros positivos, A, B e C, e calcule a seguinte expressão: D é igual a R mais S dividido por 2, sendo que R é igual a mais B ao quadrado e S é igual a B mais C ao quadrado. Legal? Esse é o nosso programa que a gente vai ter que fazer. Muito bem. Então a gente vai estar aqui no nosso amigo Java. Vamos abrir um novo código. Java Class. Exec. Exercício 4. Vamos chamar de exercício. Não, é lista 1. Lista 1. EZ4. Né, para a gente saber qual é o exercício que a gente está fazendo. Tá ali, tá aqui com nós. Vamos adicionando aqui no Git, né? Então vamos lá. Isso também é macho. Eu sei. Isso aí, esse vai programar com a gente. Aí o que acontece? Começou o programa, public, static, void main, string args. Vamos começar um novo código. Legal? Primeira coisa, vamos lembrar aquele processo que a gente fez ontem. Todo programa tem início, todo programa tem fim. Esse aqui é o início, esse aqui é o fim. Aí, lembrando aquela história, né? Tentar juntar como se fosse uma receita de bolo, começamos com as variáveis. Se a gente vai ler do teclado, a gente cria uma variável por teclado, um scanner. Scanner leia igual a new scanner system.in. Beleza? Então já começamos a fazer a primeira variável. Agora a gente vai olhar o exercício e ver quantas outras variáveis a gente tem que criar. Vou fazer como pede o exercício, não que eu goste, é como ele pede. Então, ó, quantas variáveis a gente vai ter que criar aí? Quem me diz? Quantas? Quantas variáveis? E aí? Quantas variáveis vamos criar? Chuta aí. 6. Então vamos ver. A é variável, 6, né? Então vamos ver. A é uma variável, B é uma variável, C é uma variável. Vai entre esses 3 números, pode ser vários números diferentes. Então, se varia, variável. O D, que é um resultado, não vai ser uma variável? Então, 4. O R, que é um cálculo, não pode variar também? O S também não pode? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Pronto. Então, a gente vai fazer todas. E de que tipo elas são? Bom, o A, o B e C, ele obrigou a gente a fazer números inteiros positivos. Não é o que eu queria, foi o que ele pediu, não é verdade? Então, nós vamos fazer como ele está pedindo. Então, eu posso fazer a declaração assim, ó. Int, que é um tipo, lembrando que nós temos tipos de dados. O tipo int quer dizer o tipo inteiro. Para criar uma variável no Java, primeiro é a regra. Você diz o tipo, no caso aqui vai ser int, depois o nome da variável. Vou seguir o padrão do exercício, mas eu não gosto. A. Você pode fazer dessa maneira, int A, e depois fazer int B, int C e fazer todas. Pode fazer mais de uma variável em linha, não é recomendável, mas tem quem faça. Int A, não, eu vou botar as outras.
B, C são as variáveis inteiras, certo? Vou deixar até em letra maiúscula. Posso declarar duas assim ao mesmo tempo? Pode. É legal isso? Não. É melhor você fazer cada uma separada para você ter uma visão melhor. Mas é só para mostrar para vocês que é possível. Agora, eu tenho a variável D, R e S. Essas variáveis são de que tipo? E aí? Double, Double. Por quê? porque elas podem ter números, como é que fala? Fracionados? Número Ter quebrado. número quebrado, isso. Isso. O R e o S, talvez não. Talvez não. Agora o D, provavelmente pode acontecer. Sim. Então, pelo menos a variável D tem que ser do tipo double. Pelo menos essa. Mas se você ficar no meio do assim, pô, Ed, e aí, o que tu acha? Faz tudo do tipo double. Por quê? Porque aí você não tem problema dele perder dados. Ou seja, se você faz ela do tipo inteiro, divide e tem fração, né? Sobra, o tipo inteiro ignora. Então ele perde. Aí você fala, é bobagem, não vale a pena. Mas pense assim, digamos que eu tô te devendo R$9. Vou dividir para pagar para você e para outra pessoa. Dividindo por 2, esses R$9 vai dar o quê? R$4,50. Aí eu falo, não, relaxa. R$4,50 para quê? Te dou R$4 e R$4 para outro. Você vai aceitar? Sim ou não? Não, né? Me deve 9. Então, tá vendo? Então, tem aquele cinquentinho ali, é pouco, mas já paga Exato. paga nada. Não pode demais. Então, double, você pode fazer aqui, ó. Double, D, R e S. Declaração de mais de uma variável na mesma linha. É legal esse jeito de declarar? Tem quem goste, tem quem não goste, certo? Acontece. Beleza? Muito bem. Então, aqui você começou as variáveis. Aí vamos para a segunda parte do nosso programa. Vamos pensar nas entradas. Eu pergunto, quais são os valores que entram no nosso programa? Qual o valor que eu vou ter que pedir ao usuário para digitar? Qual o valor? É só você ler que você vai descobrir aí. Diz para mim aí. A, B e C. Beleza, exatamente isso. Então, ó, sempre leia o texto para saber como é que você vai fazer o código. Ele quer que você leia, escreva, receba, sei lá o que vai acontecer, 3 números. Então, como é que vai ficar o programa aqui? Vou mandar o system out. Digito mal, hein? Digite o valor de A, certo? Eu vou usar o print, não vou usar nem o print ln. Aí eu faço o quê? A é igual a next int. Ele vai ler como um número inteiro. Digite o valor de B, né? Leia o valor de B. Digite o valor de C, leia o valor de C. Tá? Beleza. Então, esses 3 a gente vai ler porque são os valores que ele pediu. Veja, até aí é a entrada. Terminou a entrada aí. Eu vou ter que fazer o quê? A segunda parte do processo, que é o processamento, onde vem a maluquice, os cálculos, a bagunça, aquele lugar que você começa a ferver um pouco o cérebro. Eu preciso descobrir o valor de R. Qual é o valor de R? Quem me diz aí? Qual é o valor de R? Qual é a fórmula do valor de R? Manda aí, Fernanda. Ai, tô sem o exercício, desculpa. Depois não, tá aqui, ó. O valor de R é A mais B ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer? Você vai colocar entre parênteses A mais B, beleza? Tem que ser A maiúsculo. Por que eu não posso colocar o minúsculo? Porque o Java é case sensitive. Essa é a palavra. Case sensitive. Não é que ele consegue ver sua mente, não. É porque quando ele é case sensitive, é sensível ao caso. Se a variável está escrita com letra maiúscula
e você faz ele com letra minúscula, ele vai chiar. Beleza? Ó, tá vendo que ele ficou meio cinza aqui, ó? Ele não gosta dessa formatação, dessa criação de variável em linha. Então, o ideal é você fazer sempre elas em separado, cada uma no seu quitute. Aqui, bonitinho. Aí eu vou aqui. Vou deixá-los assim, pronto. Aí aqui o que que eu faço? O quadrado aqui, neste caso, é isso aqui. Concordam ou discordam? Concordam ou discordam? Tá certo isso aí que eu fiz? Concordo. Isso aí. Quadrado no caso, pegar aquele valor e multiplicar por ele mesmo, né? Tá fazendo ao quadrado. Vamos fazer de outra maneira também, tá? Essa é a primeira maneira, tá? Aí, o valor de S. Qual é a fórmula de S aí? Quem me disse? É o quê? Vamos ver o S, o que é que ele faz. O S é B mais C ao quadrado. Tá bom. Formulazinha bem michuruca, mas não tô nem aí. B mais C vezes B mais C. Pronto, já até fez. E o valor de D vai ser igual a, vamos ver a fórmula, R mais S dividido por 2. Então, para você fazer isso, você faz o quê? Coloca entre parênteses, todo cálculo, vale a dica, todo cálculo coloque dentro de parênteses. Vai te ajudar muito pro resto da sua vida. Tudo que for cálculo, coloca entre parênteses. Por quê? Porque toda vez que você olhar, mesmo que seja uma linha só, você vai perceber se tem parêntese, tem cálculo ou tem função. Então, vamos ver a fórmula de novo, R mais S, que ele calculou em cima, e aí você faz o dividido por 2, certo? Aqui. Maravilha. Ponto e vírgula. E agora temos que fazer apenas a saída. E aí você vai colocar uma saída dizendo o quê? Fazer um printf, que pode ser formatado. O valor de D é igual, e aí, porcento. Qual é o que eu uso aqui, gente? O D, o F, o J, o S, qual que eu uso aqui? D. É o valor que vai sair, é decimal, inteiro ou string, texto? Qual é o tipo do D? A variável D é de que tipo? Pode ser decimal nesse caso. Decimal? É dobro, decimal. Se ela vai ser decimal, você tem que usar o F. Beleza? Se ela é decimal, você usa o F. O barra N é para ele pular a linha, vírgula D, que é a variável que eu quero que ele exiba. Ó. Quero que ele imprima aqui a letra D. Por que eu estou usando F? Porque eu estou pegando um número quebrado. Os quebradinhos, os números decimais, eu uso a F. Se fosse um número inteiro, seria a letra D. Se fosse um texto, seria a letra S. E se fosse um booleano, que a gente vai usar hoje ainda, a gente usaria a letra B. E assim vai. Tem uma letra para cada carinha lá. Tá? Ed, eu não lembro todas as letras. O que é que eu faço? Você vai lá e coloca substituição de variáveis no Java. Aonde? No Google, no Stack Overflow, ChatGPT. Não tenha vergonha de perguntar. Toda hora a gente pergunta, sem o menor dó. Beleza? Então, fizemos isso. Para que serve esse cálculo? Tenho a menor ideia. Mas eu te garanto que a fórmula está certa. Então, a gente vai rodar o programa. E vamos colocar. Quando você for fazer teste, coloca valor pequeno. Ó, 2, 3 e, sei lá, 4. Pronto. O valor é o 37,00000. Tá vendo? Porque como 3 mais 2 vai dar um 5, vai dar um ímpar, vai multiplicar e tal, vai ter um número ímpar, ele vai aparecer quebrado. Só que esse 0,0000 aqui tá feio pra caramba, né? Tem como melhorar isso, pessoal? Sim. Coloca o ponto. Ponto. 2 pode ser? Só 2 casas decimais? Pode ser.
Por mim tá tranquilo. Então, vou rodar de novo. Rodei, vou botar os mesmos valores. 2, 3, 4. Pronto, ó. Apareceu lá, bonitinho o resultado que eu queria. Qual é o problema de você usar fórmulas que você não sabe para que servem? Fazer o teste é bem mais difícil. Aí você vai ter que usar a calculadora, ou pegar se a pessoa já tem um teste antes, fazer aqueles mesmos valores para testar. Ah, me dá uns valores aí que você já usou só para eu ver se bate igual. Por quê? Porque você não está nem aí para a fórmula. Você está aí para programar. Ah, mas você tem que entender a fórmula. Não, não tem. Não tem, não. Não tem essa conversa. Eu fiz o código, te entreguei, a fórmula eu te garanto que está certa, vá com Deus. É esse o nosso discurso. Agora, num lugar onde você faz tudo, e pode acontecer, pode ser que você tenha que deduzir, aprender e resolver a coisa sozinha. Aí o bicho pega. Só que o que pode acontecer, né? Você vai aprender na hora. Tá bom? Muito bem. Tranquilo esse exercício? Mais algum? Que vocês queiram, que vocês olharem assim e falar, esse foi legal. Mais um e vamos para continuar o assunto. Esse aqui é a mesma coisa, a diferença é que ele usa, por exemplo, né? Como resolver esse carinha aqui, ó? O sexto, né? O sexto, o oitavo, tá? Vamos fazer o sexto, vamos fazer o oitavo, tá? Por que o sexto é importante? A gente dá uma estudada no sexto. Porque, veja, ele tem raiz quadrada e ele tem potenciação. Ed, você não me ensinou a fazer raiz quadrada. Eu falei, realmente não ensinei. Então, você vai ter que dar seu jeito. Então, como é que você faz? Como calcular raiz quadrada no Java? Aí ele vai falar, para calcular, aí ele mostra um exemplo, tá vendo? Aí ele vai te mostrar um método, que é o método que existe dentro da classe, da interface, que aqui não é uma classe, apesar de ter a letra maiúscula, nós chamamos ela de interface math, ou matemática em inglês. Matemática, né? Math, SQRT. Esse carinha aqui, ó, math ponto, é uma interface que já está pronta pelo Java, que só tem o quê? Coisa matemática. Para quê? Para você fazer os seus cálculos. Então, você vai colocar isso aqui, ponto. Aí vai escolher. Por que ele usa SQRT, Ed? Onde isso aí parece com raiz quadrada? Então, gente, porque vem do termo em inglês square, retângulo, retângulo, um negócio desse. Mas é de square. Square é, né, uma denominação que eles têm lá, não vou traduzir em inglês que eu sou ruim, mas eles querem dizer raiz quadrada. Quando você vê isso aqui em qualquer linguagem de programação, SQRT, você já sabe que é raiz quadrada, ou coisa do gênero, tá? É ruim, Ed? É ruim demais, né? Tu memorizou isso? Nem a pau. O bom é que tem o ChatGPT para fazer o processo para nós. Então, como é que a gente vai fazer o programa aqui? Vamos lá. Então, o exercício que tem a raiz quadrada, que parece difícil, vai ser um dos mais fáceis. Vamos dar uma olhada nele? Quantas variáveis você precisa pedir aqui? Quantas? Quantas variáveis? Ninguém me responde, estou triste, desiludido. 2? 5. 5? X1 Nossa. Mas observe. Você precisa saber o valor de X1, o usuário que vai te dizer. Qual o valor? Não te importa. Valor de X1, valor de Y1, valor de X2, valor de Y2. Tá vendo aqui? É só você olhar a fórmula. Eu não sei quem é X2. Se eu não sei, vareia. Outra dica. Se tu não sabe, vareia. Se vareia, é variável. Então, ó, X2, X1, Y2, Y1. E o D também varia. Então, 5 variáveis. Então, vamos criar essas variáveis, certo? Quem vai dizer as variáveis? O usuário. Aqui ele não fala, mande ele digitar, mas você deduz. O D eu calculo, essas eu vou pedir ao usuário para digitar. Então, vamos fazer o exercício de número 6, rapidinho, vai ser tranquilo. Ó, new Java Class.
vai ser a lista 1, exec, EZ6. Aí eu vou aqui. Pronto, vou adiantar o lado. Variáveis. Primeira variável que eu tenho que fazer é aquela do teclado. Se você tiver preguiça, vai no código anterior, pega a linha que ele está ali, copia e cola. Não temos que ficar assim. Depois você digita a primeira vez, aprendeu, está tudo certo. Quais são as variáveis que a gente precisa? A gente precisa de a variável D, né? Que é do tipo... Qual é o tipo de variável que a gente vai criar? Nessa fórmula aqui. O que é que vocês me recomendam? Qual tipo? Double? Double. Na dúvida, mete double. Por quê? Porque double aceita números quebrados. Como vai ter raiz quadrada, pode ter número quebrado, né? Ah, Ed, mas eu poderia fazer int? Pode. Qual o risco? Se aparecer um número quebrado, ele vai cortar e você vai perder os centavinhos da parada. Então, mete tudo double. Aí, se não tiver jeito, vai lá e acerta. Double D x1. Mas você falou que não podia ter variável com número. Eu disse que não podia ter variável com número na frente. As letras pode. Legal, legal, legal? Beleza. Tá bom. Aí, lá vamos nós. Digite o valor de x1. Certo? Leia x1. y1. Leia. x2. Leia. X... Pronto. y2, leia. Então, ele leu todo mundo. Beleza? Agora, vamos ao processamento. Tá? Qual é o processamento? É a fórmula. E aí que entra... Eu vou pedir para vocês terem muita calma. Eu não quero saber para que serve aquela fórmula. Eu só quero transcrever aquela fórmula para cá. Veja, não se preocupe como ela calcula. Não te importa isso. Porque quem vai calcular é o computador, não é você. Tá? Se na prova de matemática fosse assim, né? Mas você tem que fazer a fórmula certa. Então, vamos lá. Vamos fazer devagarinho para você entender. Como eu faço a raiz quadrada? Você vai usar o match. É math que fala. Às vezes eu falo match porque meu inglês é ruim. Então, sem piadocas. Math. E aí, match o SQRT. Tá vendo? Abre e fecha parêntese. Isso aqui é aquele símbolo da raiz quadrada. Sabe esse desenho aqui da raiz quadrada? Isso aqui, ó. É aquilo ali. Esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Você já fez o primeiro pedaço. Pronto. Agora você está dentro desse negócio aqui. Você vai fazer a potência, o quadrado dessa soma. Então, primeiro eu vou botar a soma. Eu quero fazer a potência, né? Então, eu vou fazer assim, ó. De novo, match pole. Pole de potência. Abre e fecha parêntese. Pô, Ed, é parêntese para danar. Não reclama comigo, não. É parêntese para danar. Como é que funciona a potência? Número, vírgula, o valor que eu vou colocar de expoente. Raiz quadrada é o 2. Qual é o número? O meu número aqui é um cálculo. x2 menos x1. Dá para fazer aqui dentro? Dá. É só você colocar entre parênteses. De novo. x2 menos x1, vírgula 2. Veja uma dica. Ele pede um número double, mas eu escrevi 2 puro. 2 puro não é double. Para ele ser double, basta você colocar um pontinho ou um pontinho com 0. Agora ele é double. Por que isso? Porque ele quer. Se você gosta ou você não gosta, não interessa. Ele quer assim. Ele está te avisando. Eu quero um número double. Enfia um número double para esse sujeito. Tá? Por que você colocou isso aqui entre parênteses? Para poder fechar o cálculo. Por que tem essa vírgula? Porque ele está fazendo
ele está escrevendo aquele negócio para a gente, ó. Matpol é a potência, que fica entre parênteses. Aqui é o cálculo. Aqui seria aquele 2 em cima. Pronto. Fiz o primeiro. Aí tem um mais, não tem um mais? Beleza. O que é que eu tenho que fazer? Vou enfiar um mais aqui e vou fazer a segunda parte, que é esse carinha aqui, ó, que também é uma potência. Então, lá vou eu de novo. Matpol, abre e fecha parêntese. Aqui dentro, ele quer um cálculo, então é o quê? Abre e fecha parêntese. Acho que eu errei o cálculo aqui, não errei não? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Não, é isso mesmo. Y2 menos Y1, 2.0. Por que você colocou o ponto zero? Porque ele está pedindo um valor double, um valor quebradinho. Mas é um 2 puro, eu sei. Mas ele está pedindo. Então, o que é que você faz? Mete um ponto zero e está tudo resolvido. Tudo bem? Pronto. Isso aqui, você está transcrevendo aquela fórmula para cá. É chato, somente chato. Mas é assim que funciona. É somente chato. Ah, Ed, mas eu não... E o cálculo? Eu não estou nem aí para o cálculo. Eu estou aí para a fórmula. A fórmula está bem feita? Se ela está bem feita, o que você colocar de número, ele vai calcular. Concordam ou discordam? E aí, Concordo. vamos para a saída. Entendeu? Porque a gente Ô, programa... Diga. Ô, Ed, eu só acho que tá dando um erro aí no seu, porque o seu... Não escutei o final. Fala. Porque eu... Ai, perdão. O seu X nas contas aí, nas É tudo operações, maiúsculo. tem que ser maiúsculo, né? Eu botei tudo minúsculo, né? Ainda bem que alguém viu. Aí tá dando erro. Que beleza, hein? Obrigado. Tá vendo aí, ó? A Nada. gente erra na digitação, a gente erra. E é importante alguém estar de olho para falar. Tá vendo aí, ó? O Ed, vacila não. Quebra não, não faz isso. Só que aqui eu esqueci do X2. Aqui, ó. X1, Y1. X2, eu não fiz o read do Y2. Agora fiz. Pronto. Porque senão ele não aparece aqui, ó. Pronto. Agora vai ficar legal. Saída. System. Vamos fazer a saída. System.out.print F. O valor de D é %.2 F barra ND. Pronto. Ele vai colocar o valor aqui para nós. Então, vamos rodar o programa. Que números? Vou botar número facinho, porque eu sou desses. 2, 4, 3 e 3. O valor é 1.41. Pronto. Ed, pai, como é que você valida isso? Olha, aí tem que pegar calculador e tal. Eu garanto que minha fórmula está certa. Eu transcrevi certinha. Por que que eu pediram isso? Não sei, tá aí. Mas que a fórmula está certa, tá. Viram que é bem mais fácil quando você vai para o cerne do problema. Programar. Ah, mas é a matemática ali. Para mim é programa. Ó. Matemática. Quem escreveu que se resolva. Não é verdade? Você. Diga. Mas, Ed, só uma dúvida, assim, esses valores que você digitou, eles podem ser aleatórios ou tem que ser sempre os mesmos? Não, eu boto o valor pequeno porque eu sou preguiçoso. Mas você tem que colocar aleatório. Vai testando, mete outros valores. Até valor negativo. Mas eu não coloquei por quê? Porque eu só quero testar e mandar ver. Porque o que me importa é, a fórmula eu tenho certeza que está certa. Sim. Agora, quando é um problema onde você tem que deduzir a fórmula, aí a coisa fica diferente. Então, vamos a um cenário como esse, que é o cenário mais comum do dia a dia. Esse aqui é um problema mais comum de aparecer por aí, de vocês terem que resolver. Ó. Problema mais comum de empresa. Vamos lá? Então, esse aqui sim, seria uma coisa que eu pediria numa prova. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica
com a percentagem do distribuidor e dos impostos. Leia o texto. Aplicados ao custo de fábrica. O velho e bom português te colocando uma agulhinha. Quando ele fala aplicado, ele quer dizer somado. Ou seja, eles estão pegando o valor e colocando junto com o custo de fábrica. Supondo que a percentagem do distribuidor seja 28% e os impostos 45%, escrever um sistema, um programa que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o custo ao consumidor. Então, a gente tem que deduzir aí o problema, porque aí ninguém vai dar uma fórmula. O PO, que é o Product Owner ou alguém mais, um programador sênior, vai te explicar o que fazer quando você é júnior. Mas pode ser que você vá para uma empresa onde ninguém te explica. Fala, ó, o bizu é esse aqui e resolve. Com o que a gente tem hoje, a gente resolve isso aqui. Usando a nossa receitinha de bolo. Nada mais, nada menos. É só você ler o texto, usar as regras e fazer o processo. Primeira coisa, vamos iniciar o programa. Então, vamos fazer um programa em Java. Então, new class. Então, vai ser o exercício lista 1. Esse é o exercício 6, né? Não, é o 8. EZ8. Pronto. Então, a primeira coisa é criar o programa. Eu já sei o objetivo. Já sei. O objetivo está ali escrito. Tudo bem. Eu já tenho o início do programa. É isso aqui. Já tenho o fim do programa. É isso aqui. Ô, Ed, já aprendi isso, cara. Não precisa repetir toda hora. Não vou repetir mais. Mas se você esquecer de pau, olha só. Tudo bem. Então, vamos fazer primeira coisa. Definir as variáveis. Certo? Você vai precisar que o usuário digite, sim ou não? Sim ou não? Sim? Não. Sim. Sim ou não? Sim. O usuário vai ter que digitar o valor em algum momento? Você vai pedir para ele digitar o valor? Se ele vai digitar, se isso está estabelecido, tem que ter o scanner. Leia igual a new scanner. Pronto. Primeira variável já está pronta. Que, na verdade, isso aqui é um objeto. Mas vamos chamar de variável. Próximas variáveis. Como é que eu defino? Lendo o texto. Tá com dúvida? Cria um monte de variável. E depois você vai cortando. Então, ó, o custo ao consumidor de um carro novo. O que é o custo ao consumidor? Você sabe? É o valor do carro. Chamaram de custo ao consumidor. É um nome aí que botaram. O custo ao consumidor. Esse valor pode mudar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. 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 É um nome esquisito que você não sabe o que está acontecendo ali? Sim ou não? Sim. Sim. Então, se eu não sei se varia, ele é variável. Então, vai ter uma variável chamada custo consumidor ou custo ao consumidor. Você escolhe. Agora, esse custo, sendo a palavra custo na frente, que tipo de informação é? É um valor, R$200 escrito texto, ou é um número? O que é que ele é? Número? Número? De que É tipo? número. É número? Que tipo de número? Double? Por quê? Double. Por Porque quê? ele pode ser um número quebrado? Pode ser quebrado. Se ele pode ser quebrado, é double. Pronto, resolvi o meu problema. Ed, eu estou fazendo uma prova, estou na dúvida se o número é inteiro ou é double. O que é que tu me recomenda? Se tu está na dúvida, mete double. Por quê? Porque é mais fácil arredondar, é mais fácil escrever o número com zeros a mais e tudo bem, do que de repente você meter um inteiro e perder, entendeu? Agora, se ele colocou inteiros positivos, números inteiros, ou um valor que você tem na cabeça, tipo idade, que é inteiro, joga ele inteiro. Mas ainda assim, dependendo da situação, com o double você vai ser mais feliz. Mas vamos lá. Double custo ao consumidor. Já criamos a primeira variável. Vamos para a próxima. A soma do custo de fábrica. Quem é o custo de fábrica? Eu sei? Não. É um número que
varia. Se ele varia, ele é o quê? Variável. Então, já vou montar aqui, ó. Double custo de fábrica. Ponto e vírgula. Com a percentagem do distribuidor. Ou seja, é o valor da percentagem do distribuidor. Cara, vou ter que fazer isso? Vai. Então, o que você pode fazer? Ó? Copiar e colar. Ó. Pega isso aqui, traz para cá. Double. Percentagem do distribuidor. Tiro do, letra maiúscula. Pronto. Está feita a variável. Vamos para o game. Impostos. Essa ficou fácil de fazer. Ó. Então, vamos lá. Impostos. Double. Impostos. Pronto. O que mais tem aqui? Então, supondo que a percentagem é 25% do valor e os impostos 45%, escreva um sistema que leia o custo de fábrica, ou seja, quando ele fala leia o custo de fábrica, ele vai ler da onde? Do teclado. Alguém vai digitar, vai clicar, ou ele vai pegar de um cartão. De algum lugar ele vai receber o custo de fábrica. Por exemplo, um carro hipotético, um carro de 100 mil reais. Né? E escreva a saída, olha dizendo a saída, o custo ao consumidor. Então, você recebe o custo de fábrica e calcula o custo ao consumidor. Entenderam a lógica? Alguém tem dúvida disso? Não, tá tranquilo. Então, Tranquilo? Entender a lógica disso aí? A gente lê, Sim. repensa, debate, entende a lógica. Então, vamos fazer as entradas. Pergunto, qual é o valor que entra nesse negócio aqui? acho que todos esses que estão aí, né? Não, olha o texto. Pega no texto aí. Onde ele falou, leia. Custo de fábrica. Isso, Custo de fábrica. Por quê? Porque a percentagem do distribuidor, ele já disse, 28%. Você vai ter que calcular. E o imposto, ele também já disse, 45%. Você vai ter que calcular. Sacaram? Ele já disse quanto é. Ele não disse o valor, ele disse o quanto você vai ter que trabalhar em cima. Beleza. Vamos ter que fazer alguns cálculos aqui, mas vai ser fácil, vou te mostrar. Então, a única coisa que entra é o custo de fábrica. Então, faço o quê? Digite o custo do produto, ou custo de fábrica. Pronto. Digite o custo de fábrica. Custo de fábrica é igual a leia next double. Ele lê o custo de fábrica. Agora, pessoal, é que entra a parte boa. Os processamentos. Ou seja, vamos calcular uma série de coisas. Se você não sabe o cálculo, você pergunta para saber a fórmula. A sua meta é programar. Nem sempre você vai saber a fórmula. Pergunte para um PO, pergunte para um programador sênior, pergunte ao professor. E se der muito azar, não tiver ninguém, pergunte ao ChatGPT. E se não puder usar o ChatGPT, pergunte a você mesma. E aí é a parte mais difícil. Mas eu vou estar aqui para te ajudar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que calcular. Quanto é a percentagem do distribuidor? Esse carinha aqui, ó. Então você clica 2 vezes, traz ele para cá, e aí você lê o texto para tentar entender. Percentagem do distribuidor aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a percentagem seja 28%, me diz aí, o que vocês acham que vai acontecer? Qual seria, então, não precisa ter exatamente o cálculo, mas qual seria a ideia? Eu tenho que aplicar 28% em cima do custo de fábrica. Se ele falou aplicar, eu vou ter que somar. Somar. Mas eu preciso saber quanto é esse valor primeiro, não tem que saber?
como é que eu vou tirar, Ed, 28% do custo de fábrica? Então, ó, não é do custo de fábrica? Você pega o custo de fábrica vezes, igual você faz na calculadora, vezes 28%. Só que o computador, a linguagem de programação, não funciona assim. Lascou. O que é que eu vou ter que fazer? É simples. Você vai trocar esse sinal de percentagem, tira ele, e coloca na frente 0 ponto. É exatamente a mesma coisa. Isso aqui é 28%. Se você pegar 28 e dividir por 100, vai dar 0,28. Sacaram? Então, para funcionar no computador, é só você pegar o valor que você precisa vezes a percentagem que ele quer. Então, aqui ele vai dizer o seguinte. Vamos supor que vamos pegar um número absurdo, 100. Se o nosso carro custa R$100, mentira, tá? Isso aí eu dou louquice. E eu quero calcular 28% de R$100. É só você pegar e fazer R$100 vezes 0,28. Faz aí na calculadora, vê quanto vai dar. Esse valor é fácil, mas se quiser calcular, calcule. Quanto é aqui então, gente, que vai dar? Se o carro fosse R$100, quanto daria aqui? Essa percentagem? 28? 28, exatamente. 28. Então, 28 vai ser a percentagem do distribuidor. Já achamos isso. Se eu já achei isso, eu já posso calcular os impostos. Pergunto, quanto ele meteu de imposto? 45%? Isso, mas em 45% em cima de quem? Ah, Do custo de fábrica. Mas é o custo com os 28? Não, é o custo inteiro, seco. Você pega o mesmo custo de fábrica, vezes... Você não pode escrever 45% assim. Como é que você faz? Tira o percentual, vem na frente, 0,45. Pronto, está resolvido. Alguém vai dizer, e se fosse 5%, Ed? Como é que você faria? Era só você colocar 0,05. Sacaram? Quando tiver menos de 2 dígitos, só fazer isso. Só meter 0 e está tudo certo. Então, aqui, ó, você achou a percentagem e achou o imposto. Agora, é só você calcular o custo ao consumidor. E o que é o custo ao consumidor? É o custo de fábrica, ó, o custo de fábrica, mais a percentagem do distribuidor, mais os impostos. Você fala, peraí, a gente calculou tudo aquilo e ele vai enfiar tudo no preço? É exatamente isso que ele vai fazer. Então, o custo ao consumidor vai ser igual a... Eu vou usar aqui, vou usar um print LN também, mas não tem problema. Vamos testar? Vamos usar o valor 100, que é um valor hipotético, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Custo de fábrica. O carro custava R$100. Custo ao consumidor, R$173. A desgrama. E o pior é que na vida real, no dia a dia, é bem mais do que isso, tá? O negócio é sério, meu povo. Muito sério. Mas perceberam o fluxo da criação do código? Usamos a nossa receitinha de bolo, colocamos as coisas nos lugares, procuramos os pontos-chave, fizemos o código. Beleza? Ed, você tem certeza que a fórmula está certa? Tem, porque eu já fiz várias vezes, porque eu conheço o cálculo. Quando você fizer um cálculo que você não conhece, chama alguém que conheça o cálculo e pergunte, vamos fazer uns testes, esse número está coerente? É isso mesmo? Vamos pegar com um número bem simples, bem bobo. Se der certo, aí você coloca um número maluco. Entendeu? Então, por exemplo,
Vamos fazer com o preço real de um carro. Vamos comprar um Golzinho. Na fábrica, um Golzinho sai a 35 mil. Na fábrica. Tá? Vamos ver quanto é que ele vai chegar na mão da desenvolvedora depois que você passar o processo. 60.550. Vamos gastar dinheiro, hein, meninas? Eita! Mas é a vida. Entenderam o processo? Tranquilidade? Sim. Dúvidas? Falem agora ou codifiquem para sempre, porque vai ter mais código. Não? Tranquilas? Para Não, mim sem ficou dúvida. tranquilo. Então, beleza. Coisas que vocês têm que lembrar sobre programação. No caso, programação estruturada. Ela acontece de cima para baixo, da esquerda para a direita. A única coisa que não segue essa regra, sempre tem exceção, é a atribuição. A atribuição vem da direita para a esquerda. A única. Tá? Os parênteses definem quem vai ser feito primeiro. Quanto mais parênteses tiver, o mais interno é feito primeiro. Se dois parênteses estiver na mesma ordem, eu faço primeiro da esquerda, depois da direita. Se tiver uma divisão ou multiplicação, quem ele vai fazer primeiro? Primeiro da esquerda, depois da direita. Se tiver uma divisão e uma subtração, primeiro a divisão, depois a subtração. Regras de escola comum. Conta e muito quando você vai programar. Tá bom? Ok. Por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos agora começar a incrementar, nós vamos agora realmente começar a fazer a coisa ficar interessante. Por quê? Porque nossos programas são todos lineares. Ou seja, ele vai de cima para baixo direto. Só que nem todo código é assim. E é aí que começam os problemas. E também as soluções. Então, nós vamos começar a trabalhar com os condicionais, com a estrutura se. Ou seja, nós vamos fazer com que o código decida se ele vai fazer isso ou aquilo. Tá? O programa tem essa condição. E quem define isso? Você. Tá? E como você faz isso? Olha só. Arquivo novo, documento. Nós vamos novamente fazer a nossa receitinha de bolo. Vou botar aqui o zoom. Início e fim. Temos as variáveis, temos as entradas e temos as saídas. Todo programa tem que ter um objetivo. Legal? Objetivo. Aí, definido o objetivo, a gente faz o programa. O programa começa em cima, termina embaixo. Porém, ele pode ter quebras de fluxo, pode ter desvios. A gente chama isso de desvio condicional, tá? Faltou um negócio aqui, ó. Processamento. Geralmente, os desvios acontecem no processamento. Existem 3 estruturas básicas de desvio. A estrutura se, a gente chama de estrutura porque ela tem um jeito de ser feito. Se, a estrutura caso, caso não, o caso é a mesma coisa do se. Se não, se não, e o se não se. Vou explicar isso para vocês, uma de cada vez com calma, e vocês vão entender como é que elas funcionam, tá? Muito bem. Vamos supor que a gente tem o seguinte desafio. Imagine o seguinte. Eu preciso que você digite um número. Qualquer número. Digite um número, tá bom? Depois que você digitar o número, você tem que me dizer um número inteiro positivo. Vamos botar uma regra. Inteiro, não é double. Inteiro positivo. Positivo, não vai ter negativo. Eu preciso dizer se esse número é par ou ímpar. Como é que eu faço? Então, o objetivo do programa é, o que é que vai variar? Variável. Varia o número.
Então, eu vou pegar um número do tipo inteiro. Vou botar minúsculo. Inteiro. Número digitado. A pessoa vai digitar um número. Essa é a variável. Aí, eu vou fazer a entrada. Escreva. Digite um número inteiro positivo. Leia o número digitado. Muito bem. Eu sei que a saída é dizer, escreva a saída é essa aqui. Escreva o número digitado é, aí vai aparecer par ou ímpar. Pergunta, como é que eu vou dizer, como é que eu vou saber se o número é par ou ímpar? Quem sabe me dizer? Qual é a regra que define se um número é par ou ímpar? Se mais ou menos sobre o que a gente aprendeu é colocar se o módulo dele for resto zero, alguma coisa assim. Isso, na matemática, né? Então, Isso. existe uma regra matemática, se você não souber, você tem que perguntar. Pô, porque é tão, tipo, 4 é par, 6 é par, 1000 é par. Mas por quê? 1000 é par porque termina com 0. Todo mundo termina com 0 é par. Mas de onde surgiu essa regra? Qual é a regra real matemática que define que um número é par ou que o número é ímpar? A regra geral é todo número natural, positivo, inteiro é considerado par se o resto da divisão por 2 for igual a 0. Divisão exata. Se o resto der 1, divisão exata, ele é considerado ímpar. Essa é a regra. E aí, quem fez o exercício sabe que, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer um processamento. Ou seja, vai ter que ter uma pergunta. Ó, como é que eu descubro se vai ter o se, um desvio? Toda vez que no meio do código você falar se o número dividido por 2, o resto da divisão, estou escrevendo, for 0, veja que tem uma condição aqui, tá vendo? Se sim, o resto é 0, o número é par. Pronto. Se não, eu posso até fazer já o se não queria. Se ele não é par, ele só pode ser o quê? O número é ímpar. Isso é uma estrutura em português se. Toda vez que tem uma pergunta, se já está ali. Se tal coisa, tal outra coisa. Opa! Então você já sabe que vai ter que meter um se no código. Goste você ou não, tem que meter um se. Vamos fazer isso no Java que vai ficar mais bonito. Então, primeiro programa da noite, o novo programa, né? O par ímpar. Então, vamos para o mistério do par ímpar. Então, vamos lá. Muito bem. Então, vamos nós. De novo, pulo static void main. Fazendo a receitinha, variável. Nosso objetivo é, o usuário vai digitar um valor, você vai ler esse valor e vai dizer se o número é par ou ímpar. Então, tem uma variável. Qual é a variável de que tipo? Que tipo? Inteiro. Inteiro, int. Nesse caso é int. Por quê? Porque explicitamente eu quero int. Int, número, posso colocar número digitado. Por quê? Porque eu estou afim. Variável longa. Tem outra variável? Não.
Só essa. Entrada. Digite um número. Opa. Aí, isso aqui não precisava, não. Vou fazer como? System print, digite o número. Aí aqui, número digitado vai ser igual ao quê? Leia.nextInt. Mas eu fiz o leia? Não fiz, né? Não. Ah, Não sei. então, scanner, leia, igual. Se não fizer, ele já chora. Então, pronto, agora dá. Leia.nextInt. Agora deu certo. Boa. Beleza. Leia o número. Agora vem o processamento. Nessa hora que vem a pergunta. Se... Então, qual é a minha dica para vocês? Dica de programador. Como é que é o se em inglês? É if. If, abre e fecha parêntese, abre e fecha a chave. O maior problema de todos os meus alunos e alunas em fazer o if é esquecer como escrever ele. Professor, o if está certo. Eu digo, não está. Por quê? Se faltou parêntese. Ah, botou um ponto e vírgula. Ah, esqueceu a chave. Chave no if é o demônio. Se você perde, você não sabe onde você perdeu esse negócio. E dá uma dor de cabeça horrorosa para você descobrir. Então, a minha dica é, primeiro, monte o if. If, abre e fecha parêntese, abre e fecha a chave. Veja que eu não coloquei ponto e vírgula nem aqui, nem aqui. Pegaram essa? Essa dica é campeã. Vai por mim. Vai te salvar de muitos problemas. Muitos. Agora que você fez isso aqui, no parêntese você vai escrever a pergunta, também chamada de condição, também chamada de comparação. Comparar, só dá para comparar com igual, maior, menor igual, maior igual ou diferente. Só. Não tem como ter if sem comparação. Porque ele tem que comparar para descobrir se aquilo ali Não sei por que é lagarto, né? Opa, tô parado. Não sei não, também não sei. 27,99. Também não sei. Aí, vamos lá. Uhum. Então, olha só. Eu quero descobrir se o número é par. A variável não é número digitado? Então, eu tenho que perguntar o seguinte. Número digitado... Opa, peguei outra coisa. Peraí. Número digitado, que é esta variável aqui, dividido por 2, mas dividido não dá um resto. Qual é o símbolo que pega o resto da divisão? Quem lembra? Porcentagem, não é? Porcentagem, que é o símbolo de módulo. Número digitado, módulo de 2, isso aqui é um cálculo. Se é um cálculo, coloque entre parênteses. Vai te ajudar muito no futuro. Você viu, primeiro ele faz um cálculo, depois ele compara. Número digitado, módulo de 2, ou seja, ele divide por 2 e vê o resto. Se o resto for 0, é igual a 0. E aqui vem um outro problema de fazer if. Por que que aqui ele está dando erro? Porque eu coloquei 1 igual. 1 igual é para atribuição. Quando eu quero comparar, eu dou uma gaguejada. 2 iguais. Aqui ele está comparando. Tá vendo? Aqui eu estou dizendo, ó, eu quero saber se isso aqui, este cálculo, vai dar 0. Se 0 é igual a 0, faço o que tiver aqui embaixo. Se não, não faça. É esquisito, mas é isso. Tá? Então, vou fazer alguma coisa aqui, tá? Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim, ó. System, print ln. O número é par. Maravilha!
Sacou? Pronto. Vamos, e aqui, ó. Aqui, eu vou fazer um negocinho só para a gente testar. System.out. Só para vocês entenderem o macete. Fim do programa. O que é isso, Ed? Vocês vão ver. Vai te ajudar a entender um negocinho aqui. Tá? Tudo bem. Vou rodar o meu código aqui. Rodando. Lá vai ele. Digite o número. Vou digitar o número 4. O número é par. Opa! Depois ele escreveu o quê? Fim de programa. Então, vejam, ele fez até aqui, entrou, testou se o número, se dividiu o número por 2, pegou o resto da divisão. É 0? É. Então, esse número é par. Fechou. Depois ele imprimiu isso aqui, tá vendo? Ele foi até aqui. Show de bola? Vamos fazer de novo. Que número eu vou digitar agora? Vou digitar o número 125. Fim de programa. Ué. Por que ele não fez isso aqui, galera? Porque você não colocou a outra condição. Não sei se chama condição, né? Tem que colocar o se não. Exato. Pra Nesse ele dizer momento, que é ímpar. isso. Nesse momento, ele fez. Ele veio aqui, testou e disse: o número não Não é par. é par. Aí você pode fazer o quê? Ou você faz o sinão, ou tem gente que faz isso aqui, ó. If encadeado. Um if depois do outro. São ifs diferentes, universos diferentes. Você vai fazer a mesma coisa. Número digitado, módulo de 2 é igual a 1. Aí você vai, por que você está fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês o número é ímpar. Pronto. Fim de programa. Isto aqui, são dois ifs. Ele termina esse e começa esse, tá? Quando você começa a fazer ifs, aí sim começa a programação na sua vida. Por quê? Porque você começa a ter que entender o fluxo lógico. O fluxo lógico define se você sabe ou não programar. Então, observem. Vou fazer de novo. Vou colocar o número 4. O número é par. O número... Ah, aqui eu botei 3, né? Tá errado. Era para ser 2. Pronto, deu um erro aqui de lógica. Ó. Se o número digitado, 2. Pronto, deixa eu fazer de novo. Eu escrevi errado. 2. O número é par, fim de programa. Ele não fez isso aqui. Por quê? Ele fez. Ele vem aqui, divide por 2, vê se o resto é igual a 1. Se não for, o número, ele não escreve número ímpar. Aí eu faço de novo. Digito o número 9. Enter. O número é ímpar. Ele fez esse. Só que ele testou. Ó, se você pegar 9, módulo de 2 e tal, vai dar resto 1. Então ele não faz isso. Aí ele faz de novo. Se você pegar o número, módulo de 2, 9 no caso, vai dar resto 1. Ah, então ela é ímpar. Pronto. Aí ele faz. Beleza? Ah, então não precisava usar o senão. Não é isso. Estou explicando primeiro o if. Cada if, inclusive, você pode ter um if dentro do outro. Esse é outro problema da programação. Que você pode chuchar uma pergunta dentro da outra. Tá? Então, aqui dentro eu posso ter outro if? Pode. E colocando vários em cascata. Então, você tem que saber esse desenho para entender. Agora, olha só. Vou digitar o número 0. 0 é par. Tá certo? Tá certo? Sim ou não? E aí? Ixi, fui deixado sozinho. Pô, triste. 0 é par ou não é? Sim, professor. Sim. Não, 0 não é par. 0 é neutro. Número par é só números inteiros positivos, naturais. O 0
é o único número que não é par nem ímpar. Ele é neutro. E se você digitar, por exemplo, foi teimosão e botou menos 2. Menos 2 é par? Não sei, porque você falou só números positivos, né? Então, não pode. Menos 2 não é par, mas ele calcula a si mesmo. Então, a gente vai ter que melhorar todo esse código. Por quê? Porque ele está fazendo uma pergunta que parece binária, mas não é. E é aí que você vai ter que usar outras estruturas. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos aprender a usar um if com outras perguntas. Então, por exemplo, se eu quero que ele faça uma coisa ou outra coisa, você pode usar depois do if o else, sempre depois do if. Não tem else antes do if. O else não tem pergunta, é só escrever else. Por quê? Porque o else é o se não. Se não é par, ele só pode ser ímpar. Então, ó, system.out, .print, ln, o número é par. Tá vendo? Aqui eu estou fazendo uma coisa binária. Binário de duplo, né? Ou ele é par ou ele é ímpar. Beleza. Então lá vou eu. 2, 5. 5 é ímpar. Opa, por que ele deu par? Ah, eu escrevi errado aqui. É ímpar. Você escreveu 2 vezes, par. É isso aí. Vacilei. Panguei, né? Ocorre. Vamos lá. Vou fazer de novo. 5. O número é ímpar. Vamos fazer de novo. 134. O número é par. Tá vendo? Binário. Se isso, ele faz o primeiro. Se não, ele faz o de baixo. Aí eu faço e escrevo 0. 0 é par. Tá errado. 0 é neutro. Mas espera aí, Ed. Como é que você vai fazer aqui? Você teria que fazer uma pergunta para ver se o cara digitou o quê? 0. E se ele digitar, por exemplo, menos 2? Menos 2 é par. Não, menos 2 é negativo. Não pode fazer. E agora? Então, a gente vai ter que mudar isso aqui. Como? Nós vamos usar uma outra estrutura. Ela se chama else if. Porque a pergunta não é apenas se ele é par ou ímpar. Eu tenho que perguntar se o número é maior que 0, se o número é 0, se ele é maior que 0. Aí eu faço o quê? Divido por 2 e vejo se o resto é 0. Se não, aí sim eu digo que ele é ímpar. Então, são 4 perguntas. É uma cascata de perguntas para um único número. Quando você tem mais de uma pergunta, você usa o que a gente chama de else if. Como é que você faz para usar o else if? Pegue a menor pergunta. A pergunta principal, a primeira. Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? If o número digitado, abre e fecha parêntese, é menor que 0. Por quê? Porque eu quero descobrir se ele é um número negativo. Se ele é um número negativo, eu não posso calcular. Então, eu vou dizer para o cara, irmão, lembra de alguém aí? ln, número negativo. E eu que estou explicando essa regra para vocês, você não é obrigado a saber não, hein? Número negativo não é par nem ímpar. Pronto. É negativo. Aí terminou. Aí aqui, onde está esse outro if, ele vai se chamar else if. Beleza? Escrevi assim, else if. Aí o else if tem uma outra pergunta.
Qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer, gente? Abre e fecha parênteses, abre e fecha a chave. E aqui vai ser um if, um else. Else, if. Ó. A próxima pergunta é: o número digitado é igual a 0? Aí eu escrevo system.out.print ln. 0 é neutro. Pronto. 0 é neutro. E aí vem o último else if. O número digitado dividido por 2, módulo de... Por que está dando erro no else if? Acho que ele tem um traço, né? Tem um tracinho. É um tracinho que tem no else if? Olha aí para mim no chat GPT. Tô velho, tô esquecido. Eu ia falar isso, tá dando algum erro, mas eu também não tô sabendo identificar. Não tem problema não. Mostre o else if no Java. Ele mostra. Se mata não. Ele dá até o exemplo. E olha lá, é com espaço. Pronto, só isso. É isso que a gente estava errando. Aqui, ó. Pronto. Resolvi. É que em cada linguagem tem um jeito, né? Em PHP ele é junto. No Python ele é uma outra nomenclatura, que eu já esqueci agora qual é, mas é juntinho também. E aqui ele está usando espaço, porque é um else junto com o if, tá vendo? Else if, faça essa pergunta. Else if, faça essa pergunta. Else, que não tem pergunta. Então ele primeiro pergunta: o número digitado é menor que 0? É, então é negativo. Não quero nem saber o que é que ele é. Pronto, já é negativo, não vou fazer. O número digitado é igual a 0? É. Então ele vai fazer a primeira, em cascata. Faz a primeira. Não deu certo, vai para a segunda. Não deu certo, vai para essa. Não deu certo, vai para a última, entendeu? Quando eu preciso que uma pergunta tenha várias situações, eu uso essa estrutura aqui. Por que eu já estou ensinando isso hoje? Porque a maioria dos códigos que vocês vão fazer tem várias perguntas. Ocorre também com sim, se não. Mas eu tenho certeza que onde deu mais dor de cabeça para vocês foi nisso aqui, ó. No else if. Então, se a pergunta tem mais de uma resposta possível, use o else if. Tem um cara chamado switch, uma outra estrutura, que simula isso. Mas ele é ruim que dói. Ruim. Usa else if que vai estar tudo certo. Tá? E aí, você agora digita o número e ele vai comparar todas as possibilidades. Digite o número. Eu meto aqui, ó. Vou digitar 0. 0 é neutro. Então, beleza. Digite o número. Menos 114. Número negativo. Não é par nem ímpar. Então, ele nem calcula. Digita outro número. Vou digitar 6. O número é par. Tá vendo? Esse programa pega todas as situações. Mas switch caiu na prova. O switch é igualzinho a isso aqui, tá? Igualzinho. A diferença é que você constrói ele colocando primeiro a pergunta e em cada nó você vai fazer a resposta. Que prova foi essa que vocês fizeram que é o switch, Fernanda? Foi daqui ou foi fora? Foi a prova da Pretatec mesmo, que antes de inventarem essa, fizeram uma outra prova. E tinha Então, switch. Tinha. Pode acontecer, mas eu não uso. Quase nenhum programador Java gosta de usar switch. É horrível, né? Mas... Não é ruim de trabalhar. Mas se quiserem fazer, mas para a gente não perder tempo, switch case. If, else if. Mas se depois quiser, eu faço um switchzinho para vocês. Vamos agora àquele famoso desafio do programador para a noite render, né? O que vocês vão ter que fazer? Agora é com vocês, pode fazer juntas e unidas. A situação é a seguinte: vocês vão fazer o cálculo do IR da quebrada. Tá? Então, qual é a regra? Até R$2.000 de salário bruto, salário seco, não vou botar outras coisas não. Se a pessoa ganha quanto? 2.000.
você é isento ou isenta. Tá? 2.000, dois continhos, isenta, tá? Se você ganha acima de 2.000, 2.001, R$1 já conta. Até 5.000, você paga 15% de imposto. Certo? Você paga 15% de imposto. Ó, 15% de imposto. E de 5.000 para cima, 5.001 em diante, você paga 25% de imposto. O programa tem que pedir, ó, leia o salário do usuário ou da usuária e mostre ao final o salário menos o imposto, ou seja, o salário líquido, ou se a pessoa é isenta. Facinho, suave. Vocês têm 15 minutos para fazer esse código. Ô, Ed, antes Eu. da gente fazer esse exercício, Diga, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida. diga. Você falou assim, a gente pode usar o if, vários if, Pode, um dentro né? do outro se quiser. Isso. Quando eu troco o if pelo else if? Quando a pergunta é em cascata. Você só deve usar o if se a pergunta é fechada. Termina ali. Exemplo de pergunta fechada. Seu salário é maior ou menor? Seu salário é maior que R$1.000? Sim ou não? Isso é um if. Entendi. Você vai fazer um if. Tá. A resposta é isso, entendeu? Se a resposta vai ter uma única opção, vai ter duas opções, você pode usar o se, else. O if e o else. Meu salário é maior que 1.000 ou menor que 1.000. Beleza? Então, é sempre assim. Entendi. Então, aí você usa o else. Agora, se a pergunta pode ter mais de duas, você usa esse if. O meu salário pode ser maior que 1.000, menor que 1.000, ou eu não tenho salário. Veja, são 3, então você tem que usar o if. Veja. Entendi. Agora, quando a pergunta é fechada, ela termina ali, você faz. Eu posso ter várias perguntas fechadas da mesma coisa, só que é o pior jeito de programar. Então, por exemplo, esse cenário que eu te dei agora do imposto de renda é if else ou if else. É uma Acho que é if else. Isso, porque ele é uma cascata. Ele é uma cascata. É. Se ele tem mais de duas respostas, já pode meter no else if. Agora, beleza. É obrigatório? Não. Tem gente que não faz. Tem gente que consegue. Por isso que eu digo, programar é como dançar. Tem gente que consegue fazer um passo diferente. Dá para fazer só com if? Dá, é possível. Só que você sofre mais. Mas dá, entendeu? Por isso que agora que você se torna programadora. Porque você vai ter que pensar um jeito de dar essa resposta. E a programação tem vários caminhos. Com menos velocidade, com mais pergunta, menos pergunta, você que vai definir. Façam aí. Agora, eu recomendo, se a pergunta tem mais de duas opções, é o if. Beleza. Agora eu entendi. Obrigada, viu? Valeu. Resposta até 9h50? Rola? Não? Sim? Silêncio no auditório?
Ô, Ed, o meu tá dando um erro aqui, quando eu tô tentando fazer. Por exemplo, como a gente está colocando um salário, tem que ser double, né? Ao invés de int. Deve ser. Deve ser. Mete double. E aí? Deixa eu parar de compartilhar. Compartilha a tua tela e a gente vê junto. Mas vamos fazendo aí, pessoal. Vamos fazendo. Vou tentar compartilhar a tela, peraí. Lá em cima, o botão compartilhar está no canto direito. Do lado do botão de sair. Eu tenho que escolher guia, janela ou tela inteira? Você está só numa tela no seu computador? Não, uma tá o IntelliJ aberto, outra tá a Escolhe reunião. escolhe a guia que tem o IntelliJ. Aí você a gente vê só o IntelliJ. Para não ter que ver só outras coisas tuas. Caramba, eu esqueci de mandar minha nota fiscal pro meu chefe. E ele vai brigar comigo. Acho que eu vou compartilhar assim. Compartilhou tudo, então clica lá no IntelliJ. Deu certo? Eu tô vendo eu mesmo. Oi! Agora clica no IntelliJ aí para ver se ele mostra. Pronto, mostrou. Apareceu? Mostrou. Double salário. Sabe por qual é o problema? Aqui não tá. Qual? Não. Tá, vamos fazer o sentido lógico. Você criou, ó, a receitinha de bolo te ajuda muito nisso. Você criou a variável, não criou? Uhum. Agora olha a entrada. Digite o valor do salário. Digitou. E aí, o que é que acontece? Digite, leia. Cadê o leia? Tá, é verdade. E outra coisa, você está criando scanner. Não recomendo fazer o mesmo. É que eu aprendi dessa forma. Bota outro nome, põe leia, põe um nome que te ajude mais, cara. Porque você está usando o próprio nome da classe. Uma hora você vai se enrolar com isso. Põe SC, põe leia, põe teclado. Mas não põe o próprio nome da classe, não. Você vai ver que um dia você vai se embananar. Tá. Agora, você viu que ele saiu erro na hora? Ele já Mas percebeu. ainda tá marcando. Ah, não, tá. Agora é só atenção, porque você não continuou o if, ele tá, ó, escreve aí, né? Então, ele quer que você escreva. Ah, tá ótimo, então. Obrigada. Pergunta! Pergunta que eu vi uma questão lógica aí. Se o meu salário é 2.000, eu sou isento ou não? Então, eu coloquei salário menor do que 2.000. Então, vai até 2.000, não seria isso? Não, se você coloca menor, é só o que é menor que 2.000. Então, seria 1.999. Ou você coloca menor igual. Ah, sim. Porque aí ele pega o 2.000. Senão, ele fica fora. Então, aí seria um erro de lógica, não um erro de programação, entendeu? Aí, eu tô até dizendo ali no texto, ó, 2001. Por quê? Porque eu sei que vai ter esse problema, né? Pô, mas se... Porque acontece, viu, gente? E eu já tive vários problemas absurdos por causa disso. Eu faço assim, né? Por exemplo. Você está isenta. Pronto, pode ser. Pode ser. Assim. Pode. Aí agora você tem que fazer as próximas perguntas. Os próximos if, né? Não vai ter outro if aí? Ou vai ter um else if? O que é que você vai fazer? Agora vai ter um else if. Então, você vai na última chave do if, dá um enter e faz o else if. Aqui? Depois dessa chave aí, dá um enter, escreve else. Tem quem faça do lado, eu prefiro fazer embaixo, mas você escolhe. Não, eu também não me importo, não. Eu gosto mais de fazer embaixo, eu não gosto de fazer do lado, mas tem gente que faz do lado. Né? Else if, abre chave, abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Abre parênteses. Abre parênteses, isso, abre parênteses, abre chave, fecha chave.
depois do parêntese. Aí você fala, Mas por quê? e aí Não, eu escrevo- depois do parênteses. Mas primeiro, ó, você abriu e fechou o parênteses, não abriu? Sim. Agora já abre e fecha a chave. Isso. Dá enter que ele já fecha. E já faz isso antes. Por quê? Porque sempre dá confusão. Agora você faz a pergunta. Mas Qual é a... aqui dentro desse parênteses eu não ponho nada. Não, põe a pergunta. Qual é a pergunta que você vai fazer? Aqui. É. Qual é a Deixa pergunta que você tem que fazer? É a mesma coisa, né? Não. A primeira pergunta é se o salário era maior que 2.000. Isso. Agora você tem que perguntar se o salário é o quê? Peraí. Aí você tem que Se ler o o texto. salário Uhum. é a partir de 2001 até 5.000. Então ele tem que ser o quê? Ele Maior. tem que ser maior ou igual a 5.000? Não, ele tem que ser o quê? Qual é a pergunta lógica que está ali? Vamos pensar. Na primeira, ele pergunta se o salário é menor ou igual a 2.000. Sim. Se for, ele é isento. Se ele não é menor ou igual, ele vai para baixo. Ou seja, ele é maior que 2.000. Você já sabe disso. Se ele só vai para baixo, se ele for maior que 2.000. Concorda? Uhum. Então, ele já está na parte do maior. Aí eu tenho que perguntar o quê? É só você olhar a faixa. Qual é a faixa que ele está? Se ele é maior que 2.000, já sei. Ou menor ou igual a 5.000. Então, o salário é menor ou igual a 5.000? Menor ou igual? É. Assim? Sim. Não é o que está ali, ó? 2.001 até 5.000? Sim. Aí o Aí que é eu que você tem faço que... outro aqui. Aí você vai ter que imprimir e Sim. fazer um cálculo na impressão. Ai, tem que fazer um cálculo? Ué, eu quero saber o salário líquido. Meu Deus. Ou você cria uma variável para o salário líquido e calcula, ou você calcula na hora que imprime. Mas eu pedi lá, ó, salário líquido, que é o salário bruto vezes o percentual. Aham. Nossa, agora você me pegou. É simples, cria uma variável chamada salário líquido. Aqui Vai em lá cima. Sim, Tá. dobra o salário líquido. Pronto, beleza. Agora, lá embaixo, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai dizer o seguinte. Ah. Ele Aqui. está aí, né? Antes de imprimir, você vai ter que fazer um cálculo. Antes de imprimir, você tem que fazer um cálculo. Então, você vai colocar uma linha aí. Não precisa, já apagou, tudo bem. Salário líquido é igual. Pode pular mais uma linha? Pode. Salário líquido é igual ao quê? Como é que é a fórmula do salário líquido aí? A fórmula? Como é que eu sei o salário líquido agora? Ele só entra aí se o salário for maior que 2.000, 2001, e menor que 5.000. Quanto ele vai pagar de imposto? 15%. Então, você tem que fazer o quê? Pegar o salário vezes... 5.000 vezes 0,15? Sim. Assim? É. Então, o que vai acontecer aí? Ah, tá, Aí, entendi. Isso aqui já seria como se ele vai imprimir isso aqui, só né, que direto. o cálculo tá certo, galera? Não. Por Não quê? seria salário? Porque Salário você... líquido igual não, salário. não, o cálculo tá certo. Mas você não precisa colocar os 5.000. Você tem que colocar o salário. Isso, tira os Então, 5.000 mas e não coloca... tem mas aqui, no caso, tem 2 salários. Tem um que é 2.000 e outro que é 5.000, não é? Não, tudo bem, mas eu quero o salário que a pessoa digitou. Ali é a faixa, Ah, não é o tá, salário. sim, verdade. Só que Ok. tem mais uma coisa que tem que ser feita. O que é que tem que ser feito? Eu tenho que pegar esse resultado e subtrair do salário. Então, eu calculo isso aí e subtraio do salário. Então, é só você colocar salário, coloca ali na frente, onde está lá, salário. Aonde? Você não escreve, antes da palavra salário aí, está escrito aí salário?
Vai para frente. Aqui. Aí, isso. Então, você vai Ah, colocar salário. de novo, eu escrevo Sim, salário. salário, espaço, menos, espaço, abre parêntese e vai no final e fecha o parêntese. Por quê? Porque ele primeiro vai calcular o salário vezes 15%. Vai achar um valor, os 15%. Não achou o valor? Sim, Achou. sim. Aí ele vai pegar o salário menos esse valor que ele achou. Aí ele vai fazer o salário líquido. Agora você vai imprimir na tela o salário líquido. O seu salário é, imprime o salário. Já o seu salário líquido é, e já vai colocar lá. Seu salário com 15% de desconto é. Aí você Dá pode para colocar o escrever. percentual. Pode, aí você pode. É Tá. texto. Ponto é. Aí você coloca porcento 2F. Porque é um valor double. Ponto 2F, né? Isso. E ali no Aí, final, depois da aspa, você coloca vírgula. E qual é a variável? Salário líquido. salário líquido. Isso. Pronto. Aqui, Aí, print F, né? porque é um print formatado. Bonito. Desce aí um pouquinho agora, vai descendo. Agora, depois daquela chave do else if, você vai ter que fazer o quê? Não, embaixo. Pode apagar esses espaços aí. Depois da chave do else if, você tem que Aqui. fazer o quê? É isso. Você vai ter que fazer o Outro else. else if. Ou outro, você escolhe ou outro else if ou else. Por quê? Porque só tem mais uma pergunta. Se só tem mais uma pergunta, pode ser o else. É você Else, que né? escolhe. Tá. E o else não tem parênteses, é só o else abre e fecha. Não tem parênteses. O else é só abre e fecha a chave. Tá. Aí já Aí dá já um vem enter, a dá um, parte, isso, né? exato. E E aí aí você vai faz fazer, assim, você vai ter que fazer o mesmo cálculo. ao mesmo cálculo. É lógico, porque quem ganha acima de 5.000, quanto é que paga? Ai, deixa eu ver. 25%. Exatamente. Então é só você pegar o código de cima, copiar aí embaixo e trocar os números. Deixa eu ver. Então, é salário, né? Salário líquido Não, é salário igual. líquido salário líquido é igual a salário menos, Menos. né? Isso, exatamente. Menos. Aí a parêntese. Salário vezes Vezes 0,35, 25? 25. 25. Bom, enter. E aí escreve agora. Mesma frase. Seu salário com 25% de desconto é. E acabamos dando a solução para todo mundo, hein? É. Que beleza. Que beleza. Mas é isso mesmo. É assim, né? Exatamente. Ponto 2F, aí coloca vírgula, salário líquido. E aí o F, eu sempre esqueço que é print F. Exato. Também faço direto. Pronto. Agora vamos testar o programa. Print F. Então, você faz o teste de que maneira? Você vai testar pelos outlines, pelo limite. Então, você vai mandar rodar o programa e vai digitar 2.000. Ele tem que dizer que é isento. Ah. Digite o valor do salário. 2.000. Isso, ele tem que dizer que é isento. Pronto. Você está isento. Agora você vai colocar 1.999. R$1 a menos. Para ver se ele ainda faz certo. Está fazendo. Então, resolvemos esse problema. Agora executa de novo. Vamos pegar a primeira faixa. 2001. Ele vai calcular 15%. Tem que ser 15%. Opa! Ixi, deu erro. Calma, sobe um pouquinho. Estou calma. Seu salário. Javalang. Onde é que está a linha de erro aqui? O formato. Sobe um pouquinho aí.
no programa salário líquido, ele está dizendo que nós colocamos um formato diferente. Não lembro disso, não. Que linha ele está dizendo que está errada? A linha vai descendo ali. Que na última linha ele mostra o erro. Aqui dentro? Na última linha. Ele está errado na linha 22. Vamos na linha 22. Cadê? Aqui, ó, linha 22 é essa aqui. Linha 22, salário líquido, printf, porcento, ponto 2F, salário líquido. Tá certo, filho. Tudo bem. 0,15 salário, menos salário, salário líquido. Sobe ele, printf, né? Sobe um pouquinho aí. Você não pode vencer, sobe mais um pouquinho. Sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Faz o seguinte, vai ali em salário, tá vendo ali onde tá escrito salário? Você vai colocar depois do salário igual a 0,0. Aqui, né? Isso. Igual 0,0. Ponto e vírgula. A gente está inicializando a variável salário. Embaixo a mesma coisa. O salário líquido. 0,0? Isso. Estamos dizendo forçadamente a ele que o número é double. Tá? Aí eu estou começando ele com valor 0. Roda de novo aí. Roda de novo. Roda. Dito salário. Coloca o mesmo valor. 2001. Enter. Tem outro erro. Deixa eu ver seu salário aqui, 15%. Tem um erro na saída. Linha 22. De novo. Vai na linha 22. 22 de novo. Ué, Aqui, que ó. tá errado na linha 22. Se alguma menina conseguir ajudar alguma das meninas. Printf. System out, printf. Salário líquido. Mas salário líquido é double. Ou não é? É. O salário. Quer ver uma coisa que aconteceu que deu erro no meu? Que depois que eu mudei ele... Aqui não é D? Por exemplo, se eu for deixar assim... Não, mas faz aí, mas tá errado, porque ele é double, ele não é inteiro. Deixa eu... Ah, mas é... Ah, bom, vamos ver. 2001. Tá vendo? Não, tá dando erro ainda. Tem alguma digitação que a gente não tá vendo. Idiota ali. Na mesma linha. Linha 22. Coloca ele lá. Coloca aí ele é ponto 2F mesmo. Tem alguma coisa que a gente não tá vendo em algum lugar aí. Uma digitação besta. É sempre uma digitação besta. System out, print essa porcentagem aqui não, né? Não, ela não pega, não. Mas tira ela. Ai, Tito. Tira ela, por enquanto. Tira. Pronto. Vou deixar só com desconto. Isso, tira ela, roda aí. Peraí. Que pode ser que ele precise do barra. Vá sempre pro óbvio. Olha lá, ela mesmo. Ela mesma. Sabe por que ele deu errado? Coloca duas porcentagens. Seu salário líquido com 15% e coloca duas vezes o porcento. Aí ele vai pegar. Porcento. Assim? Isso. Agora manda rodar. Tá. Viu? Coisas do Java. É sempre uma digitação. É sempre uma digitação. Agora deixa eu já mudar aqui também. É sempre uma digitação. Porque como você usa ele para módulo, ele tem que entender que aqui você não quer usar nada, não quero usar nada. Então é para digitar. Então tem que forçar ele, entendeu? Aí a gente roda de novo, né? Isso. Aí você vai colocar 5.001. 25%. Tá vendo? O pior de todos aí é o 25%. Quem ganha 5.000 se lasca. É melhor ganhar 4.500 do que ganhar 5.000. Sim. Por causa da faixa salarial. Uhum. Entenderam aí, meu? Agora ficou legal, hein? Ficou legal? Ficou bom? Ficou bom. O meu não tá calculando. Quer mostrar, Letícia? Mostra aí, Lê.
Vou parar de compartilhar o meu. Isso. Mas ajudou aí fazer junto, né? Sim, muito. Quer compartilhar? A Letícia está aqui, muito bem. Aí, Letícia, vai fazer o seguinte. Lá no salário líquido, vai fazer a mesma jogada. Você vai inicializar a variável. Salário é igual a 0,0, salário líquido é igual a 0,0. Aí você fala, por quê? Porque quando você carrega já a variável com valor, ele não vai ficar questionando você embaixo. E Peraí, professor, que eu não entendi. Peraí. Ah, tá o ali, ó. salário tem que fazer o quê? Você coloca. É uma regra que vai ajudar no futuro. Você coloca depois de salário igual a 0,0. Aqui? Ali em cima, isso mesmo. Em vez de. Não, lá em cima. Mas tudo bem. Vou te fazer um negócio melhor, tá? Sabe por que está dando erro? Porque você está usando porcento %D. Só que você declarou a variável como double. Quando a A F, variável né? é double, não tem que ser F. Mesmo que não tenha aqueles ponto .2, mas ela tem que ser F. Agora ele vai rodar. Peraí, aí é vírgula e aí coloca salário, né? Salário Isso. líquido. Salário Não. líquido. Isso. Salário líquido, exatamente. Olha lá, salário líquido. Isso. Deixa eu arrumar os demais, peraí. Tá bom. Esse exercício de imposto de renda, toda prova para vaga de emprego e para iniciante tem. Sério? Todo mundo já fez. Eu acho que qualquer lugar que começa com prova de lógica tem esse cálculo aí. Oxi, sem salário líquido Erro é? de Pint LN. Você está usando LN, ele é F. Ah, Olha lá, tá. tá vendo? Por isso. Isso. Pronto. Aí ele vai. Manda o imposto. Aí você testa pelos outlines. 2000, 2001, 5000, 5001. Ah, agora calculou. Ótimo. Opa, isso aí. Perfeito. Pronto. E aí, conseguiram fazer? Hoje foi mais puxado, né? Quando começa com if, aí sim você se torna programadora. Porque é aí que começa mesmo Show. o pensamento, entendeu? E tem várias respostas. Não existe qual o melhor jeito. É o jeito que funciona. Depois você vai fazer ele com menos texto, fazer ele mais rápido e tal. Mas no primeiro momento, fazendo funcionar, tá bom. Obrigada, professora. Por Gente, onde que nada. compartilha aqui? É só clicar lá em cima no Ah, já. parar Parar de compartilhamento. Isso. Bom, vamos finalizar a aula de hoje. Finalizando de que maneira, né? Com mais exercício, logicamente, né? E não. Todo dia tem. Todo dia tem. Então, vocês já vão pegar aqui mais uma sequência máxima e vão fazer. E ele é grande. Sim, é grande. Tentem fazer tudo. Pode pedir ajuda. Como é que eu faço? Tenta fazer sozinha. Tá ali e tal. Depois você pega a pergunta. Vai no chat GPT. Chat GPT, faça em Java o seguinte código. Aí ele vai lá e pum. Aí você vai ver que ele vai te dar a resposta. Talvez não esteja tão certinho assim e tal, mas pelo menos vai te dar um caminho e você vai ver onde é que você errou. Tente fazer todos os códigos. O que é para usar aqui? É para usar if e variáveis. Tudo que a gente está estudando é sempre numa cadência, numa crescente. Mas aqui vai ter que usar o quê? O if, else if, sim. E aí você vai ter que usar a sua mente. Esse você tem que parar e pensar. Não tem jeito. Tem que parar e pensar. Porque agora sim começou a nossa aventura na programação. Então as perguntas são do tipo fácil de resolver, mas tem que fazer. João Papo de Pescador, homem de bem, comprou um microcomputador para controlar o rendimento diário do seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de tomate maior que estabelecido pelo regulamento do Estado, 50 quilos, deve pagar uma multa de R$4. Se ele paga 51, ele paga R$4 de multa. Por quilo. Cada 1 quilo a mais, ele paga a multa.
Então, você vai ter que fazer um programa que calcule isso. Aqui tem todas as variáveis, tudo descritivo para você fazer. Aqui, ó. Leia um programa que peça 4 números. Calcule o quadrado de cada um. Tem que fazer o número ao quadrado, cada número. E o valor resultante do terceiro, só se o valor resultante do terceiro for maior ou igual a 1000, você imprime e finaliza o programa. Se não, mostra todos os quadrados. Aqui, ó, é um programa de faixa, ó. Se está entre 5 a 7 anos de idade, ele é infantil A. 8 a 11, B, e assim vai. Ou seja, só o conhecimento que a gente tem aqui. Ah, Ed, mas está mais complexo. Não é que está complexo, é que você tem que ter calma, olhar o texto, entender a questão e tentar aplicar. Beleza? São até menos questões, ó. Não, 8. Tá. Aí amanhã a gente já vai corrigir tudo isso. Fechado? Fechado. Beleza? Então já comecem a fazer hoje. Faça o código. Você está competindo com você mesma. Não é comigo. É com você mesma. Você quer entrar na informática? Quer entrar no mercado? Só programa quem programa. Não tem escapatória. Então vai lá, já começa a fazer código hoje. Não tem que se matar, não. Quem escutou aquele áudio, faz, ou você escolhe a duração ou a frequência. Ou vou fazer todo dia 1 hora a mais. Faz. Vou fazer somente amanhã 3 horas puxada. Pode ser. Escolhe um estilo e vai. Mas tem que estudar, senão não vira. E como vocês têm prova sábado, o que é que eu recomendo? Faz tudo hoje. Por quê? Não existe nada melhor do que chegar na prova e fazer tudo, tá? Se a prova for decoreba, aí já não dá para ajudar. Eu espero que seja uma prova onde vocês tenham que fazer código e mostrar que conhecem o processo. Se vocês estudarem, né? Se fizerem os exercícios, não tenta fazer 3 horas aqui, não. Tenta fazer 1 ou 2, porque a sua mente está fresca agora. Vai descansar. Amanhã faz mais 2 e vamos que vamos. Beleza? Beleza. Então, finalizando a gravação. Fechou. Valeu, Ed. Valeu. Obrigada.